Salve, salve operacional do concurso, professor Marcelo Adriano com mais uma super aula de Direito Processual Penal para você. Agora nós continuaremos a ver as características do inquérito policial. A nossa próxima característica é que o inquérito policial deve ser escrito, ou seja, tudo aquilo que for possível, é lógico, será então reduzido a termo. Olha o que diz o artigo 9º do CPP. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a termo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade policial. É possível, professor, colher determinado depoimento utilizando recursos tecnológicos como a gravação? É perfeitamente possível. E o que se faz? Reduz-se tudo a termo, não tem problema. Guarda a gravação, reduz a termo e terá ali, então, aquela peça, aquela informação reduzida a termo. Questionamento grande existe hoje no mundo do concurso com relação à possibilidade de oitiva por intermédio de videoconferência. Será que é possível ou se não é? Então, para boa parte da doutrina, é possível sim. Para certa parte diz que não, certo? Porém, não foi objeto ainda de cobrança em prova, por ser um instituto novo, relativamente novo a videoconferência. E não foi objeto de questão dentro do inquérito policial. Mas o que é certo é que é possível utilizar outros meios tecnológicos para a colheita de determinadas provas. Porém, o que deve ser, ao final, reduzidas a termo e devidamente rubricadas pela autoridade competente. Nossa próxima característica, ele é indisponível. O que quer dizer a expressão indisponível? Que é vedado ao delegado arquivar o inquérito policial. Então, toda e qualquer questão, e cai muito em prova, não cai, despenca em prova, toda e qualquer questão que venha afirmar, não importa por qual motivo, que o delegado arquivou o inquérito, questão errada. Então virá a seguinte questão, assim. Abriu-se o inquérito policial, mas descobriu-se, por exemplo, que a vítima não estava morta. Ou seja, ela tinha só ido passear. Em razão da flagrante inexistência do crime, o delegado resolveu arquivar o inquérito policial. Certo ou errado? Errado. Ele não poderá arquivar o inquérito policial. O que faz, então? Um relatório encaminha para quem arquiva, que é o juiz que arquiva, pressupondo o requerimento do Ministério Público. Olha o que diz o artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, ou seja, é uma impossibilidade, uma vedação completa. Olha o que diz o artigo 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito policial ou peças de informação ao procurador-geral. E este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, o qual só então o juiz estará obrigado a atender. Por enquanto, nós não bateremos na regra do arquivamento, que nós veremos em outro momento da aula. O que eu quero com esse artigo? Que você entenda que duas pessoas são responsáveis pelo arquivamento do inquérito policial. Uma que arquiva efetivamente, que é o juiz, pressupondo necessariamente o requerimento do Ministério Público. Porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Então é ele que manda a ação penal. Então o juiz, ele, nesse caso, ele funcionará como mero fiscal da lei, numa função anômala, certo? Mas o Ministério Público é quem vai pedir o arquivamento. E o juiz, se discordar, existem recursos trazidos na lei. A nossa próxima característica é a dispensabilidade, não confunda. O inquérito policial é indisponível, ou seja, a autoridade policial não poderá desistir arquivando o inquérito policial. Nunca arquivará o inquérito policial. Sempre terminará com relatório. Porém, ele é totalmente dispensável. Por quê? Porque o inquérito policial é acessório à ação penal, servindo como mero elemento informativo. Como assim, professor? Ora, para iniciar a ação penal, eu dependo de duas vontades. Primeiro, o titular da ação penal, convencido da prova de existência do crime e de insuficiência de autoria, deve elaborar uma inicial acusatória e entregar ao juiz, provocando, em razão do princípio da inércia, o juiz não pode começar sozinho. O juiz pega aquele inquérito, ou melhor, aquela inicial acusatória, lê a inicial acusatória e, convencendo-se das informações que ali estão, que existe prova da existência do crime e de insuficiência de autoria, ele inicia, então, a ação penal, citando a outra parte para que se defenda. Então, o que é necessário, na realidade, para iniciar uma ação penal? É necessário
informação. São necessárias informações. E essas informações podem advir de diversas formas, inclusive do inquérito policial. Como é que vai cair na minha prova? Vai cair assim, ó. Pode cair assim. Ó. Um inquérito, ou melhor, um crime extremamente complexo, intergaláctico, envolvendo uma explosão nuclear, que demande um inquérito policial. Por quê? Porque, afinal de contas, precisa da análise de um técnico em fissura nuclear, ou seja, algo extremamente complexo. Porém, no meio do inquérito policial, o Ministério Público, convencido que já existe prova da existência do crime de insuficiência de autoria, inicia a ação sem esperar o término do inquérito policial, ou seja, dispensando o inquérito policial. É possível? É completamente possível. É uma faculdade para ele. O que ele precisa? Somente convencer o juiz, porque, em regra, todas as provas serão produzidas novamente no processo. Então, se ele conseguir elementos de informação para convencer o juiz que existe o crime, que há provas dentro do crime, insuficiência de autoria, pronto. Ele não precisará, então, do inquérito policial. Por isso que ele é dispensável. O que é indispensável é a ação penal. Não haverá sentença condenatória ou absolutória sem ação penal. Não haverá condenação, não haverá pena sem ação penal. Mas sem inquérito policial pode haver, sim. Pode chegar a informação de diversas formas. Isso é que é importante. Em razão disso também, os vícios do inquérito policial, não contaminam a posterior ação penal. Como assim? Vamos imaginar aqui a persecutio criminis. Ocorre, então, o fato definido como crime, iniciando a persecutio criminis. Certo? Essa persecutio criminis pode ser iniciada com o inquérito policial. Terminada a fase investigativa, inicia-se o quê? A segunda fase, o processo. A ação penal. A ação penal que culminará em uma sentença que poderá ser condenatória ou absolutória. Vamos imaginar que durante a elaboração do inquérito policial, a realização do inquérito policial, exista aqui um vício. Um vício, ou seja, uma ilegalidade. Vamos imaginar que uma das provas tenha sido obtida sem a devida formalidade legal. Uma escuta telefônica sem autorização do juiz. O delegado sabia, mas o juiz ia demorar para dar autorização. Ele foi lá e fez a escuta. Errado, não poderia utilizar. Não poderia fazer essa escuta telefônica de forma nenhuma. E essa escuta telefônica, ela entrará necessariamente no processo, se não for descoberta a sua ilegalidade. E esse processo ele vai se desenvolver com essa escuta telefônica como prova. Durante o processo, ou mesmo após o processo, depois da sentença, descobre-se a ilegalidade da escuta telefônica. Aí eu pergunto, essa sentença, que é o produto da ação, ela vai contaminar a ação penal? Em regra, não. Desde que existam outras provas. Então eu tenho aqui a prova 1, a prova 2, a prova 3. A prova 1 eu vou eliminar, que é a escuta telefônica ilegal. Tranquilo. Ainda tem a prova 2 e a prova 3 que justifica a sentença, que subsidia a sentença? Tranquilo. Então a sentença é completamente válida. Essa ilegalidade não contaminará a ação penal. Porém, se a sentença tiver como fundamento somente a prova 1, não existir nenhuma outra prova, e essa prova 1 for considerada inválida, a prova tem que ser retirada. Sem prova não há condenação, a sentença condenatória também será considerada inválida. Mas, como regra geral, os vícios não contaminam a ação posterior. Vejamos o que diz o STF. Eventuais vícios concernentes ao inquérito policial não têm o condão de afirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As unidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Então, em regra, não contaminará. Essa é a ideia. Próxima característica, a discricionariedade. O que vem a ser a discricionariedade? É a possibilidade da autoridade policial se utilizar de um juízo de oportunidade, certo? De um juízo em que, em determinado momento, dentro do limite da lei, ele escolhe o que fazer. Conveniência e oportunidade. Isso é discricionariedade. Não é fazer o que quer. Ele tem a lei balizando, mas existem várias opções para que ele possa fazer ou não fazer. E haverá, então, escolha, ou seja,
É discricionária a sua atuação. Então, no inquérito policial, a regra é que haja discricionariedade. Porém, você encontra lá no artigo 6º um rol de atividades que devem ser desenvolvidas pela polícia assim que toma conhecimento de uma infração penal. Leiamos porque é importante. Caiu uma questão há pouco tempo na Polícia Federal que trazia justamente o texto da lei. Como eu disse no início do nosso curso, muitas vezes, infinitas vezes, o que vem é o texto da lei. Por isso a importância de estar sempre lendo e também interpretando o texto da lei. Vamos lá. Logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, a autoridade policial deverá, item 1, dirigir-se ao local, providenciando-se para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Certo? Então ele vai se preocupar com a conservação. Item 2, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. Item 3, escolher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Item 4, ouvir o ofendido. Item 5, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7º deste livro, ou seja, aquilo que se fala do interrogatório judicial. Tudo que for aplicável lá poderá ser aplicável aqui. Não quer dizer que tenha que ser igual, como por exemplo a presença obrigatória de um advogado. Não é necessário, já que o inquérito policial ele é inquisitivo, então não há uma obrigatoriedade. Também não pode vedar a entrada do advogado, não é? Mas não há uma obrigatoriedade. Título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que ele tenham ouvido a leitura. Ainda, proceder reconhecimento de pessoas e coisas e acariação. Determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Isso aqui você faz um asterisco gigante, porque havendo vestígios, nós veremos que isso é uma obrigatoriedade. Isso é uma exceção à discricionariedade. Esse procedimento é vinculado, desde que seja um crime não transeunte. Professor, o que é um crime não transeunte? Aquele crime que deixa vestígio. Ainda, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, porque eu tenho vedação constitucional a determinados procedimentos, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes, averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimos antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Professor, existe uma obrigatoriedade de cumprir tudo isso porque você trouxe. Primeiramente, porque cai em prova muitas vezes ipsiliter, como caiu para a Polícia Federal, agente de Polícia Federal, certo? Caiu um dos incisos aqui citados. E para que você saiba também que isso é uma sugestão. Então não existe uma obrigatoriedade de se fazer tudo, é uma orientação de se faça aquilo que for possível e que for conveniente. Então haverá uma margem de discricionariedade para o delegado escolher a sequência e o que fazer. Exemplo, ouvir o ofendido, mas o ofendido morreu, foi assassinado, houve um homicídio, então não tem como ouvir, é lógico. O artigo 7º traz um detalhe muito interessante. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, olha aqui a faculdade de novo, proceder à reprodução simulada dos fatos, ou seja, reconstituição do crime, desde que, muito importante, não contrariem a moralidade ou a ordem pública. Por exemplo, um crime de estupro não poderá haver, para que haja reconstituição, o estupro de outra pessoa para que haja essa reconstituição. É lógico. Se o crime é de incêndio, eu não vou botar fogo em outra casa para que eu possa, gerando risco, né? É lógico, para que eu possa fazer a reconstituição. Mas é possível, dentro desses limites, ordem pública e moralidade, fazer a reconstituição. O indivíduo é obrigado a participar? Não, em princípio, em razão do princípio, nemo tenetro sed tegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Detalhe importante, olha o que diz o CPP, muito importante. O ofendido e seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência. Isso cai em prova direta, ainda mais se for de múltipla escolha. Diversas vezes cai a mesma questão. E o aluno, ele sempre se confunde, por quê? Ele pensa, não, qualquer diligência, não. E se o indivíduo pedir para fazer uma diligência na Lua, hein?
fazer uma busca e apreensão na Lua porque lá tem uma prova do crime. O delegado vai? Não vai. Mas pedir, pode. Porque é o que diz que será realizado ou não a juízo da autoridade. Isso quer dizer que aqui haverá discricionariedade por parte do delegado para decidir se vai ou não. Por isso é que o ofendido e seu representante legal e o indiciado, ou seja, podem pedir qualquer diligência. Se vier na sua prova, marque sem medo. Qualquer diligência ele vai pedir. Agora, se vai ser atendido, já é outra história. Olha o que diz o CPP aqui no artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá novamente, discricionariedade, proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, não conseguir as provas, fiquei com a pulga atrás da orelha. Aquele cara é um criminoso, ele cometeu o crime. O que eu posso fazer? Tive notícia de novas provas, posso continuar fazendo pesquisas. Então, aqui é a expressão da discricionariedade. Porém, professor, eu pergunto a você, existem exceções? Em algumas situações haverá vinculação, ou seja, obrigatoriedade de realizar determinados procedimentos? Sim. Quais são essas circunstâncias? Primeiro, já disse, exame de corpo de delito, ou seja, quando a infração deixar vestígio. Quando for um crime não transeunte, crime não transeunte deixa vestígio, crime transeunte não deixa vestígio. Fique atento. Olha o que diz o artigo 158 do CPP. Quando a infração deixar vestígios, crime não transeunte, será indispensável. Opa, isso aqui é vinculado. É vinculação, não há discricionariedade. O exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão. Grava bem isso aqui também, ó. Não pode suprir a confissão, mas pode ser suprida por testemunho. Anotem aí, quando não existirem mais vestígios, pode ser suprida por testemunho. Testemunha é diferente de confissão. Confissão é quando o próprio autor do crime confessa ter feito o crime, ter cometido o crime. Testemunha é quando outra pessoa auxilia na elaboração de um exame pericial quando não existem mais vestígios. Então, a confissão, a testemunha pode suprir. Só não pode suprir, então, a confissão. Vamos lá, segundo momento em que há... segunda situação em que há obrigatoriedade de se cumprir. Ó, cumprir requisições feitas pelo Ministério Público e pelo juiz. O Ministério Público e pelo juiz vão requisitar e não requerer. Requisitar é muito parecido com ordem. Não sei se eu posso falar em ordem, efetivamente. Tem natureza de ordem. Por quê? Porque essa requisição tem natureza legal e não hierárquica. O juiz não manda no delegado, o promotor não manda no delegado. Mas, por força de lei, deve o delegado obedecer as requisições do juiz e do promotor. Mas não há relação de hierarquia porque pertencem a poderes distintos, os três. Vamos ver o que diz o CPP no artigo 5º. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado quando, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Isso aqui está incompleto, porque deveria ser no crime de ação penal pública incondicionada. Mas nós trazemos o exato texto de lei para que haja, então, a possibilidade de se identificar a obrigatoriedade. Então, se houver requisição dessas duas autoridades, é uma obrigatoriedade para abrir o inquérito policial. E aí, na minha prova, virá a seguinte situação. Mesmo não trazendo nenhuma prova, mesmo não trazendo nenhuma informação que propiciasse a abertura do inquérito policial, o Ministério Público ou o juiz requisitaram a abertura. Nessa situação, é obrigatória a abertura do inquérito policial. E tem certo, que o juiz manda, o delegado obedece. A única possibilidade de não se abrir inquérito policial mediante requisição de Ministério Público ou do juiz é quando há ilegalidade. Quando há ilegalidade, ela é expressa, certo? Quando o delegado, por exemplo, identifica a possibilidade de perseguição por parte do juiz. O juiz tem um entreveiro com o vizinho, está brigando por causa da vaga de garagem, e o vizinho vai lá abrir um inquérito policial contra o vizinho para persegui-lo. Opa, aí a ilegalidade, completa a ilegalidade. Porém, a questão vai deixar claro para você. Ou a questão não vai trazer situação nenhuma, e aí é obrigatório, ou vai trazer uma situação que gera desconfiança em você, mas não traz ilegalidade, então tem que abrir. Ou então traz a expressão ilegalidade, e aí ele não será obrigado a abrir. Ou então uma situação tão bem contada que deixa a ilegalidade aparente.
e também não será obrigatório abrir. Agora, não havendo ilegalidade, deve abrir. Presta atenção aqui, ó. Incumbirá ainda a autoridade policial, ó, o inciso 3, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Então, não só para abertura, mas outras diligências. O Ministério Público recebe um inquérito policial, fica com dúvida. Desde que não seja meramente protelatória, ele pode requisitar, então, ao delegado que cumpra determinadas diligências, que determine a realização de nova perícia, que determine uma busca e apreensão, e o delegado é obrigado a cumprir. Como assim obrigado a cumprir? É determinação legal, ele é obrigado a cumprir, mais uma vez, desde que não haja nenhuma ilegalidade. Por exemplo, o Ministério Público determina que o delegado faça uma escuta telefônica, mas só quem pode autorizar a escuta telefônica é o juiz. Então, nessa situação, por exemplo, ele não é obrigado a cumprir algo que é manifestamente ilegal. Mas a questão vai deixar claro isso para você. Então, a segunda situação onde não há discricionariedade é cumprir requisições por parte do Ministério Público e do juiz. Por fim, a terceira situação em que não há discricionariedade: abrir o inquérito policial, ou seja, iniciar o IP, quando houver prisão em flagrante, a chamada notícia criminis coercitiva. Por quê? Porque a prisão para prender alguém em flagrante, a prisão em flagrante, melhor dizendo, depende da análise de alguns requisitos, da prova de existência do crime e de indício suficiente de autoria. Se eu tenho motivos para prender alguém em flagrante, que é a exceção, a regra é a liberdade, mas se existe motivo, a legalidade para prender alguém em flagrante, é porque há motivos para a abertura do inquérito policial. Se eu prender alguém em flagrante e disser, não, acho que não é caso de inquérito policial não, então não deveria ter prendido. Por isso que a doutrina, isso não está no texto de lei, mas a doutrina entende o seguinte, ó. Se prendeu o indivíduo em flagrante, e quem formaliza a prisão é somente o delegado por intermédio do auto de prisão em flagrante, se prendeu alguém em flagrante é porque ele será obrigado a abrir o inquérito policial. Oficialidade. O que vem a ser oficialidade? Ora, o inquérito policial, ele é desenvolvido por um órgão oficial, a Polícia Judiciária. Professor, é possível um particular investigar? É possível, tranquilo. Desde que ele não rompa limites, garantias individuais, desde que ele não rompa a lei, ou seja, desde que ele não vá contra a lei ou contra a Constituição ou contra princípios, ele pode tranquilamente investigar. Mas isso é inquérito policial? Não. O Ministério Público pode investigar? Pode, mas é inquérito policial? Não. A CPI pode investigar? Pode, mas é inquérito policial? Não. Então, o órgão oficial responsável pelo inquérito policial é somente a Polícia Civil. Autoritariedade. O que é autoritariedade? Será dirigido por uma autoridade pública. Que autoridade é essa? Pelo delegado de polícia e seus agentes. Essas são as autoridades que conduzirão o inquérito policial. Oficiosidade, ou seja, em regra, o delegado de polícia agirá de ofício. O que isso quer dizer? Não precisará de provocação. Então, por exemplo, ocorreu um crime, começou a investigação desse crime e, em determinado momento, tem-se notícia de uma prova que demanda perícia. Então, de ofício, pode o delegado determinar a perícia. É lógico que ele pode ser provocado também, ou seja, o Ministério Público, o juiz ou a vítima pode solicitar. No caso do Ministério Público, o juiz tem praticamente a natureza de ordem, é requisição, mas a vítima pode pedir. Qualquer diligência? Pode, mas poderá agir de ofício também o delegado. Por isso a oficiosidade. Iniciou o inquérito, ele sozinho, sem necessidade de empurrões, sem necessidade de provocações, ele chegará ao final, que é no seu relatório, sendo entregue então ao Poder Judiciário para vistas ao Ministério Público. E o que diz o CPP que nos respalda com nossas afirmações? Vejamos aqui o artigo 5º, ó. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Opa, só que aqui tem um detalhe importante, hein? Crime de ação penal pública incondicionada, porque se for condicionada à representação, demandará o quê? Demandará a representação para que se inicie as investigações, ou seja, a autorização. Se for privada também. Então, nesse aspecto, a ação penal pública condicionada e ação penal privada são idênticas. Demanda da manifestação de vontade, uma condição de procedibilidade para o próprio processo. Então, vamos lá, o que diz? Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício, ou seja, aí oficiosidade. O policial chegou, deu de cara com o crime, por si só, sem ninguém provocar, ele vai lá e inicia
a ação penal. Item 2, mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. O inquérito policial nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então, quando depender de representação, não funciona a oficiosidade. Necessitará, então, de uma manifestação de vontade por parte da vítima ou de quem tiver qualidade para dar essa representação. Então, isso é oficiosidade. Começou o inquérito, vai até o fim. E o inquérito começará por si só nos crimes de ação penal privada, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Nossa última característica é a imparcialidade. Isso é lógico. O inquérito policial deve ser impessoal e imparcial. Ou seja, não se investiga, não se busca punir pessoas, se busca investigar fatos. Isso não impede o chamado indiciamento. O que é um indiciamento? É o dizer formalmente que as investigações estão direcionadas daquele crime, estão direcionadas a identificar a conduta de determinada pessoa. Certo? E eu digo, olha, eu acho que quem cometeu esse fato foi tal pessoa. Mas isso não quer dizer que eu esteja investigando a pessoa. Eu estou investigando o fato. Por isso deve haver imparcialidade. Afinal de contas, é um procedimento público que visa o bem comum. Então deve-se analisar somente o fato. Terminamos as características. O que eu preciso entender agora? Nosso próximo passo. Entender o prazo para a conclusão do inquérito policial. Existe prazo para a conclusão. Eu preciso saber de cor quais são os principais prazos. Primeiro, aqui a regra geral para a Polícia Civil, ou seja, para o delegado estadual, que está previsto no CPP como regra geral. E eu tenho sempre dois parâmetros. O indivíduo preso e o indivíduo solto. Se o indivíduo estiver preso 10 dias, só que aqui um detalhe importante, improrrogáveis. E aqui um outro detalhe importante. Em regra, esses 10 dias vão viger se houver a prisão em flagrante. Por que prisão em flagrante? Porque é a contar do momento da prisão. Então vamos imaginar a seguinte situação. Ocorre o crime e o indivíduo não é preso em flagrante. Inicia-se o prazo para o inquérito policial. 5 dias depois, o indivíduo é preso preventivamente. A partir de agora, inicia-se um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial. E ao término desse prazo deve ser concluído o inquérito policial, senão o indivíduo é colocado em liberdade. Entendemos? Então, um prazo efetivo de 10 dias só ocorre quando há prisão em flagrante, certo? Só vai ocorrer quando há prisão em flagrante, porque esse prazo é contado a partir da data que o indivíduo é preso. 30 dias se o indivíduo estiver solto. Vejamos o que diz o artigo 10º do CPP. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante. Aqui, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Só que aí presta atenção no que eu expliquei. Se ele foi preso preventivamente, aquele tempo que ele ficou solto não conta como prazo fatal para o inquérito policial. É a partir do momento da prisão. Por quê? Olha o que diz aqui. Contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executa a ordem de prisão. Exatamente como eu expliquei. Num prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, estando solto 30 dias, 10 dias estando preso, podendo ser mais, desde que efetivamente seja os 10 dias contados a partir da prisão. Nós temos uma situação muito específica aqui em relação à prisão temporária. Por quê? Porque a prisão temporária ela tem por prazo 5 dias, como regra geral. Regra na prisão temporária. Prisão temporária, que não está no CPP. Está lá na Lei 7960. Então, a regra é que seja 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, que daria um total de 10 dias. Quando o crime for hediondo, o prazo será agora de 30
dias prorrogáveis por mais 30 dias. Qual a importância disso? A importância é que o indivíduo estando preso por prisão temporária, parte da doutrina diz que que a autoridade policial terá o prazo da prisão para para terminar o seu inquérito policial. Afinal de contas, o inquérito policial pode terminar nessa situação e o indivíduo continuar preso, então por que a correria com os 10 dias? Afinal de contas, essa regra visa a limitação mínima da liberdade para que o indivíduo não fique preso por mais tempo do que deveria, certo? E nesse caso, não havendo prorrogação, por que me prender ao prazo de 10 dias se em 5 dias ele estará solto, não havendo prorrogação? Então fica essa lacuna legal, onde não há uma determinação expressa com relação ao prazo dentro da prisão temporária. E a doutrina traz essa interpretação. Essa regra não se aplica exatamente à prisão temporária, porque tem um prazo diverso que fará com que essa prisão poderá se estender. O prazo, melhor dizendo, para o inquérito policial poderá então se estender. Olha o que diz o parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório de que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionadas no lugar onde possam ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação, o indiciado estiver solto, muito importante, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então isso aqui é improrrogável por determinação legal, mas isso aqui é prorrogável pelo prazo determinado pelo juiz, marcado pelo juiz, desde que haja devida justificativa e pressupondo requerimento da autoridade policial, que é o dono do inquérito, certo? Que é quem está elaborando o inquérito. Então, se a autoridade policial solicitar, é possível então a prorrogação. E se for na esfera federal, na esfera da Justiça Federal, cujo responsável pelo inquérito, como regra, será a Polícia Federal. Aqui eu tenho uma regra distinta. Se ele estiver preso, o prazo agora é de 15 dias, prorrogáveis por uma vez, por 15 dias autorizada pelo juiz, com requerimento da autoridade policial. Então, para a esfera federal, o prazo é de 15 e ainda prorrogável por mais 15 dias, desde que haja autorização por juiz, sempre por juiz, a requerimento da autoridade policial. Olha o que diz o artigo 66 da Lei 5010 de 66. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a pedido devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz e a que competir conhecimento do processo. Então, mesmo ele estando preso será de 15 mais 15, quando na esfera federal, certo? E se o indivíduo estiver solto? Aí não existe limitação na lei. Sendo assim, volta-se para a regra geral dos 30 dias prorrogáveis trazido pelo CPP. Então, são 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Prazos especiais trazidos aqui, que podem, se a lei vier na nossa prova, podem até cair na nossa prova também. Crime contra a economia popular, 10 dias. Lei de tóxico, preso, 30 dias, duplicados por juiz de direito ouvido Ministério Público, isso aqui é importante. Se solto, 90 dias, duplicados por juiz de direito, ouvido de novo o Ministério Público. Então aqui eu tenho no máximo de 60 e aqui no máximo de 180 dias para a conclusão. Sendo duplicado, ou seja, o dobro, aqui existe uma limitação para a prorrogação e também um outro requisito, ouvido o Ministério Público. Existem outros prazos na esfera militar, por exemplo, 20 preso, 40 solto. Mas nós procuramos focar naquilo que mais pode cair em nossa prova. Certo? Como é a contagem do prazo? Interessante aqui, Se o indivíduo estiver preso, a contagem é penal, ou seja, inclui-se o primeiro dia, exclui-se o último dia. Está previsto lá no artigo 10º do CPP. Se ele estiver solto, o prazo agora é processual penal. Aqui beneficia o réu.
o acusado. Aqui não beneficia porque o prazo é maior, ou seja, exclui-se o primeiro e inclui-se o último dia. Entendido aqui então, até agora, os detalhes mais importantes relacionados ao inquérito policial, terminamos aqui a nossa aula. Foco na sua aprovação.